Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez é o seu irmão em Cristo, irmão Aguinaldo Monteiro. Sou grato a Deus, amados, pela vida dos amados e queridos irmãos, né? E mais uma vez estaremos aqui expressando aqui, em poucas palavras neste vídeo, a verdadeira e genuína palavra de Deus para os nossos corações, amados, queridos irmãos. Então estaremos aqui expressando aqui, né? Fazer aqui a vontade do nosso Deus em primeiro lugar, né? E aprendendo também com Jesus Cristo e com os amados e queridos irmãos, aqueles que amam o verdadeiro Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com certeza estarão interagindo aqui conosco, né, amados queridos irmãos? E vamos estar então aqui meditando na palavra de Deus, aqui na carta do apóstolo Paulo, né? As 1 Coríntios, louvado e engrandecido seja o nome desse Deus maravilhoso, né, amados queridos irmãos? No capítulo 15, é uma mensagem bastante conhecida, amados, que o tema vai nos falar a respeito da ressurreição, embora tenha muitos versículos, né? Mas nós estaremos lendo aqui para darmos o pontapé inicial, né, amados? Só aqui no que diz respeito aqui ao primeiro versículo, aqui no versículo 1 do capítulo 15, amados. E logo depois nós estaremos falando assim consecutivamente de outros versículos aqui, né? Nesta noite aqui, né, amados? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Por isso nós estamos alegres. Eu me encontro feliz por estar aqui, né? Passando aqui mais um vídeo para os irmãos, né? Este que será aqui o segundo vídeo, né, amados? De uma série de vídeos que virão, né? Independente aqui do desempenho, né? Dos interessados aqui na palavra de Deus que estarão nos assistindo, né, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Tudo aquilo vai depender, todo esse nosso trabalho aqui que nós fizemos vai depender muito da direção mesmo do Espírito Santo de Deus em convencer, né, aqueles que são amantes da palavra de Deus, do verdadeiro Evangelho do Senhor, né, a prestigiar a verdadeira e solene palavra de Deus que vai ser explanada aqui, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Em poucos minutos, né, que nós vamos fazer aquilo de acordo com o Espírito Santo de Deus nos conceder dentro da palavra de Deus, né, concernente a este tema aqui tão maravilhoso que é a ressurreição, né, a qual frisou muito bem aqui o apóstolo Paulo, né, aqui nesse texto sagrado, né, nas epístolas paulinas. Ele frisou muito bem isso, né, amados, que diz respeito à esperança da igreja, né, que foi aqui através da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos a esperança, né, amados, de termos os nossos corpos transformados naquele grande e glorioso dia do Senhor, a qual ele voltará para arrebatar os seus, né, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, então, vamos aqui, né, ao comentário aqui da palavra de Deus, do texto sagrado, né, amados? Eu vou ler aqui do capítulo 15, versículo 1 até o versículo 9, amados, para a nossa meditação aqui, né? E depois estaremos falando mais algum aqui para frente, né? De acordo com o tempo do vídeo aqui, com o que Deus nos conceder para que a gente fale. Não podemos acrescentar e nem diminuir o que está no texto sagrado da palavra de Deus, mas falarmos aquilo que realmente está dentro da palavra de Deus e que a qual o Espírito Santo de Deus vai nos inspirando para nós trazermos para os amados queridos irmãos. Amém? Diz assim o capítulo 15, verso 1, né? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, senão é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia,
segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, que quer dizer aqui Pedro, né, amados, e depois pelos 12, né? Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, né, amado? Versículo 9 aqui, em apreço, né? E é maravilhoso, né, amado? A palavra de Deus aqui, ela fala a respeito desse tema aqui, que foi tão comentado, né, no tempo dos apóstolos também, do Senhor Salvador Jesus Cristo, porque conviveram com o nosso Mestre amado, né, e participaram ali, né, das andanças do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que privilégio maravilhoso, né, amados? Poder ali assistir junto ao Senhor Jesus, ali todas aquelas maravilhas, aqueles milagres extraordinários, qual foram operados através ali do Filho de Deus aqui na terra, né? Tiveram ali o privilégio de ouvir o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, o Juízo Eterno, né, irmão? Hoje é o nosso advogado fiel e que supre todas as nossas necessidades, aleluia. E aqui o apóstolo Paulo aqui, então, enfatiza, né, a esse respeito aqui da ressurreição, né, porque muitos ali estavam em dúvidas, né, a respeito da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, a qual Paulo ali deu ali uma pincelada ali sobre o assunto, porque Paulo não conviveu ali com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, amado? Não ali andou ali com o Senhor e Salvador Jesus Cristo como os discípulos andaram, mas ali ele pôde ter aquela revelação ali, né, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, a qual ali é a caminho de Damasco, né, ele ali caiu do seu cavalo, né, depois de contemplar aquela luz forte que veio sobre ele, né, a qual o derrubou, né. Mas ali ele foi bem-aventurado, mas porque ali ele teve aquele encontro glorioso com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, né, amados e queridos irmãos, né? Então estamos alegres, né, por estar aqui passando para os irmãos, falando com os irmãos deste evangelho glorioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, amado e queridos irmãos, e que nós vamos aprender, né, poucos versículos aqui da palavra de Deus, mas estaremos aprendendo, né, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite gloriosa, né, amados? Mas voltamos aqui ao texto sagrado, né? E o apóstolo Paulo, ele foi bem-aventurado, amados. Depois que ele teve aquele encontro ali a caminho de Damasco, né? A qual o Senhor Jesus ali falou com ele ali, né? Porque ele estava perseguindo ali, né? Ia para determinado local ali para perseguir, prender e levar em prisão os filhos de Deus, né? Aqueles que estavam anunciando este mesmo Jesus ressuscitado, né, amado? Então ali o Senhor Jesus foi preciso falar com ele ali, né? Porque seguia ali ordem, né? Ali de prender ali os discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, amados? Os seguidores do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ali ele teve aquele encontro maravilhoso. E então ele pôde ali ter uma outra visão daquele Cristo ressuscitado, a qual ali ele havia perseguido. Louvado seja o nome do Senhor, né? E que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia. Então aqui agora, amado, ele reconhece, né,
segundo as Escrituras, que foi visto por Cefas e depois pelos 12, né, amados? Então nós sabemos que depois que ele ouviu aquela voz gloriosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, ele perguntou, né, ali, quem és, Senhor? Aí o Senhor Jesus falou, eu sou aquele que tu persegue, né? Eu sou Jesus, né? E dura para ti recalcitrar contra os meus aguilhões, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? E ali então ele se expressou para ele ali quem ele era, né? O Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Ali o Senhor nosso, né, irmão? Salvador nosso, louvado seja o nome do Senhor, né? Aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor, louvado seja o nome do Senhor, né? E que ressuscitou, né, ao terceiro dia e depois, né, antes de ascender ao céu, apareceu para ali mais de 500 irmãos, né, como diz aqui no versículo 6, né? Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, né? Então, alguns ali já dormiam no Senhor, né? Naquele tempo ali de Paulo, né? Mas foram ali testemunhas fiéis, a qual lhe tinham testificado de que tinham visto aquele a qual fora ali crucificado lá atrás, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Aquele que passou por toda aquela peregrinação, né, amado, nas ruas e nas vielas ali de Jerusalém, né, ali derramando ali cada trecho ali a gota do seu sangue precioso, né, sangue este que nos verte de todo o pecado, né, que nos limpa, que nos purifica de toda a imundícia, né, louvado seja o nome do Senhor, né. Aquele que se fez expiação por nós e pelos nossos pecados, né? Foi o verdadeiro sacerdote, né? Porque ele foi o sacrifício por nós, né? Sacrifício esse perfeito, né? O Cordeiro Imaculado de Deus, sem mancha e sem pecado e sem defeito algum, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se fez carne, né? E habitou entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, né, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Então, ali os discípulos estavam ali apreensivos, né? Depois que o Senhor Jesus tinha sido ali botado ali, né, mano, ali no seu sepulcro, né, preparado para ele ali, naquela rocha, né? Louvado seja o nome do Senhor, né, como nos relata a palavra de Deus, ali no local específico em Jerusalém, mas ele depois ressuscitou, né, amados? Então, ele tinha prometido que ia ressuscitar e ressuscitou mesmo, né, em cumprimento àquilo que os profetas haviam falado dele, né? Muito antes, né, o profeta Isaías mesmo falou muito, como sendo o profeta messiânico, né, concernente ao Messias, falou muito sobre isso, né? A ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como se o profeta Isaías tivesse ali convivido ali com Jesus Cristo nos seus dias, né, amados? Louvado seja o nome do Senhor, mas tudo por revelação divina dada pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz aqui o versículo 9, né, amados? O apóstolo Paulo reconhecendo que ele era o menor dos apóstolos e que ele não era digno, né, de ser chamado apóstolo também, né? Mas foi o Senhor Jesus que o escolheu, né? Ele era um perseguidor ferrenho, né, ali do povo de Deus no seu tempo, achava que estaria fazendo uma boa ação ao levar ali encarcerado os amados e queridos irmãos ali, né? Mas depois ele reconheceu também, né, irmão, que o perseguidor passou a ser perseguido também. Então, como se diz, né, não teve moleza para ele também, né? Porque aí já passou para o outro lado. Louvado seja o nome do Senhor, né? Né, amados? Então nós sabemos que
é de suma importância, amados. Aqui as epístolas paulinas de Paulo, né? Que nos ensina muito, né? A nossa fé, nos alicerça na nossa fé, né? Então a gente fica cada vez mais firme, né? Mas pela graça de Deus, sou o que sou, né? E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei, né, amados? Ele falando aqui, né? Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo, né, amado? Então o apóstolo Paulo ali, ele ficou cego também, né? Como os irmãos conhecem bem o texto sagrado, né? Da palavra de Deus, né? E ele ficou cego. Aí depois ele teve que ser conduzido, né, por Ananias, né, ali, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? A qual ele pôde ali ser restabelecido, né? A sua visão, né? E inclusive até Ananias ficou até um pouco meio receoso, né? De ir ter com Paulo, né? Mas ali pela direção do Espírito Santo de Deus foi ter ali com Paulo, né? Que antes se chamava Saulo, né? Saulo de Tarso, e depois foi transformado em Paulo, né? Aquele Paulo transformado, aquele Paulo regenerado, né? Pelo Espírito Santo de Deus para falar deste mesmo evangelho a qual antes ele criticava, a qual ele perseguia os irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a gente vê, amados, que transformação, né, que ele teve, né? Que ele obteve ali, né? Aí ele fala aqui, né, irmão, que ele não trabalhou menos do que os apóstolos que tiveram com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, mas aí depois ele teve a sua visão restabelecida, amados. Aí levaram ele ali para ser reconhecido ali perante os discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Passou ali então a interagir ali com eles, né? Louvado seja o nome do Senhor, e passou também ali então a seguir o seu ministério, a qual ali o Senhor tinha ali passado para ele seguir, né, amado? Porque ele era um vaso escolhido de Deus, né? Então é muito glorioso a gente falar do apóstolo Paulo, né? Que foi um apóstolo incansável, né? Na causa do mestre amado. Então foi um exemplo ferrenho, né? Ali do evangelho, né? Pregou ali, falou mesmo tudo que tinha direito pelo Espírito Santo de Deus, né? Então é maravilhoso, amados, a gente aprender com o apóstolo Paulo, né? Aí diz assim, no versículo 11, mais embaixo, né, amados? Então, ou seja, eu ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então estava vendo ali, né, amados, essas palavras, né, ali ao contrário ali de que aquele Jesus não havia ressuscitado, né, como o apóstolo Paulo tinha frisado ali nas suas pregações, né? Mas aí o apóstolo Paulo então ali ele falou ali com a autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus, né, que o Senhor Jesus então havia falado com ele, né, amado? E ele tinha aprendido do Senhor, né? Não tinha aprendido de homens nenhum, né? Aquela sabedoria que o Senhor Deus deu para ele para falar ousadamente do evangelho, né, amados? Então é importante nós frisarmos isso, né? E as palavras ali que ele falava ali não consistia em palavras de filosofia humanas, mas sim as palavras celestiais, né, provinda do trono de Deus, a verdadeira palavra de Deus, né, expressa no cânon sagrado das Sagradas Escrituras, né, amados? Então não era um mero evangelho, né? Não eram meras palavras que o apóstolo pregava, não, mas era a verdadeira palavra de Deus, né? Assim tampando a boca, né, daqueles inimigos do evangelho do seu tempo, né? E assim somos também considerados como falsas testemunhas, né, amado, de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. E se na verdade os mortos não ressuscitam,
Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então ele faz essa indagação aqui, né, amados? E se Cristo não ressuscitou, no versículo 17, amados, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados, né, amados? Mas nós, pela presença do Espírito Santo de Deus e sabedor, né, louvado seja o nome do Senhor, da vontade soberana do nosso Deus, nós sabemos que nós temos nascido de novo, aleluia. E vivemos aqui o novo nascimento em Cristo Jesus, né? Então temos uma nova mente, um novo coração, né? Para pregarmos que verdadeiramente Ele ressuscitou, né, amados? E é isso que nos motiva, é isso que nos impulsiona a falar do verdadeiro Evangelho de Cristo, né? Algo tão remoto de se falar nas igrejas hoje em dia, né? Pregar a respeito da conversão, da transformação de vida, da regeneração, né? De viver uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Porque agora nós não somos mais criatura, mas sim fomos regenerados, fomos transformados e agora, né? Nós somos filhos de Deus, né? Filhos por adoção, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Enxertados nessa videira verdadeira que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, amados? O Senhor, a qual Ele é ali a cabeça, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? E nós enxertados nessa videira verdadeira que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agora vamos produzir frutos dignos de arrependimento, como foi o apóstolo Paulo, né, amados? Que vivia aquilo que pregava, né? Louvado seja o nome do Senhor, aquele que foi criado aos pés de Gamaliel, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? E hoje ele pode aqui expressar aqui também, deixou escrito para nós nas suas epístolas paulinas, esses ensinamentos tão gloriosos, né, amados? A qual nós vamos aqui aprendendo com ele, né? Aí diz aqui, amados, o versículo 18, né? E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, né, amados, se Cristo não ressuscitou, como eles indagavam aqui, então até mesmo aqueles que estão perdidos, né? Aqueles que estão na sepultura também estão perdidos, né, amados? Louvado seja o nome do Senhor, né? E aqui trazendo aqui uma indagação, né, amados? Às vezes muitos podem pensar assim, né? Também como aqueles fariseus, aqueles seduceus ali pensavam, né? Também nos tempos do apóstolo Paulo, né? A respeito da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, amados? Mas todos nós sabemos que Ele ressuscitou, né? E que, na verdade, né, todo aquele que aceita Cristo, né, e permanece, né, amados? Ele tem, então, essa certeza, né, dada pelo Espírito Santo de Deus, de que ele é salvo, né, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que chega a recolher, né, o Senhor através da morte, né, uma morte física, né, porque todos nós vamos passar por esse momento, mas sabedor que tem a esperança de ressuscitar naquele glorioso dia, né, num corpo glorificado, né? Não num corpo propenso mais ao pecado, mas sim será um corpo transformado, né, amados? Igual ao corpo do Senhor, né? E nós, os que estivermos vivos aqui também, seremos transformados também, né? Louvado seja o nome do Senhor. Como nos diz a palavra de Deus, que os mortos ressuscitarão primeiro, né, amados? Isso tanto os salvos, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Ali para subirem, para estarem ali com o Senhor, né? Receber ali o Senhor Jesus ali também nos ares, e juntamente nós também, né, amados? Teremos esse privilégio maravilhoso também depois, né? Que os mortos ressuscitarem primeiro, nós também seremos transformados, aleluia. E o apóstolo Paulo então enfatizava isso aqui, né, irmão? Verdadeiramente, né? Como assim o Senhor Jesus Cristo falou, né? Que ele iria ressuscitar, como aconteceu, né, amados?
Por mais ali que os governantes ali do tempo, ali dos apóstolos, queriam negar isso, né, como inclusive o próprio Herodes mesmo, né, amados, louvado seja o nome do Senhor, né, ali querendo ali omitir tais fatos, mas nós sabemos que não há argumento, né, amados. Então ele ressuscitou, né, inclusive botaram até uma pedra ali sobre o seu sepulcro, né, na frente ali do sepulcro ali para tentar, né, inibir. Mas não foi aquela pedra ali, né, amado, que segurou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali no sepulcro, não, né? Nem a própria morte o pôde segurar ali no sepulcro, né? Porque depois de 3 dias, como nos diz as Sagradas Escrituras, ele ressuscitou, né, amados? E hoje está à destra do Pai, intercedendo por nós. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, né, amados? Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, né, amado? Aqui falando aqui no que diz respeito a Adão, né, amado? Porque Adão, então, pecou, né? Aí a morte passou a todos os homens como herança do pecado, né, amado? Porque o pecado, ele é como um câncer, como diz o hino, né, amados? Que a morte, né, então veio em consequência disso, né, do pecado, da transgressão, né, que o homem transgrediu, né. Então aí, e todos aqueles que vivem no pecado, né, eles morrerão espiritualmente falando e fisicamente também falando, né, irmão? Mas a morte é espiritual. Para aqueles que não têm Deus, ela é muito triste, né, amado? Porque a pessoa, né, vai passar ali o resto da eternidade ali, né? Porque a eternidade, na verdade, ela não tem fim, né? Então a pessoa vai passar longe do seu Criador, né? E não é isso que Deus quer, né? Mas Deus quer ver todos os homens ali salvos, né? Que todos venham ao conhecimento da verdade, né? E isso aqui o apóstolo Paulo frisou muito bem, né? Quando ele falava ali da ressurreição, né, amados? Louvado seja o nome do Senhor, né? Para que todos nós tenhamos esperança em Cristo Jesus, né, que nos garantiu, né, amados, a vitória plena, né, sobre todo o mal, né? Enquanto nós estivermos nesse tabernáculo, nós estamos sujeitos, mas depois que nós temos os nossos corpos transformados naquele grande glorioso dia, aí não, né, amados? Mas nós vamos permanecer assim, né? E eu agradeço a Deus, né, amados, e por essa rica oportunidade aqui de trazer mais um vídeo, né? E tenho certeza, amados, que eu fui esclarecedor, né, em determinados versículos aqui, esses poucos versículos que eu li aqui, né? Eu tenho certeza que para aqueles que são indoutos, para aqueles que são sábios, né, irmão, pela direção do Espírito Santo de Deus, entenderam aquilo que eu passei aqui, né? Nesses poucos versículos do apóstolo Paulo, né? A qual aqui o Espírito Santo de Deus nos deu para nós trazermos para os amados queridos irmãos. Estaremos trazendo aqui mais versículos, né, amados, da palavra de Deus para os nossos amados queridos irmãos, para enriquecer aos irmãos, né, não só na vida material, mas também na vida espiritual, né, porque o Espírito Santo de Deus ele vem a falar em cada coração, né, dos amados queridos irmãos, e guardemos, amados, essa palavra gloriosa, né, porque essas palavras são palavras de vida. Palavras essas ditas pelo nosso Salvador amado Jesus Cristo e deixadas aqui, né, através do apóstolo Paulo, né, que também foi um exemplo e deixou aqui as suas experiências também de ministério, né, amados? Coisa gloriosa, né? E assim que nós possamos também imitar o apóstolo Paulo, né, que foi fiel, né, até o fim da sua vida, né, amados? Como nós assim, numa oportunidade, nós estaremos frisando mais para frente. Nós estaremos encerrando aqui, amados. Eu agradeço a Deus pela rica oportunidade e aqueles que porventura, né, estejam nos ouvindo, né, irmão, nesta noite gloriosa, que possam aí ditar aí, né, louvado seja o nome do Senhor, deixar aí o seu like, né, e orar por nós, né, amados, para que Deus possa nos dar vitória
né, irmão, nesse ministério glorioso que é o ministério da palavra, né, irmão? Estamos aprendendo também com o Espírito Santo de Deus, que é o maior professor que nós temos, e deixamos ele reger a nossa vida, né, amados, queridos irmãos. Estarei aqui fazendo uma oração também, né, pelos ouvintes que porventura estejam nos ouvindo, né, irmão, nesta noite, que o Espírito Santo de Deus, amado, continue falando em cada coração, né? Oremos então nesta hora, nesse momento. Amado, querido Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, nesta madrugada gloriosa, Senhor, meditando nesta palavra, poucos versículos aqui a qual o apóstolo Paulo aqui deixou para nós registrados, falando sobre esse tema tão glorioso que é a ressurreição dos mortos, Pai querido, e também a ressurreição daquele que é o principal, Senhor, da história, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual até hoje, Senhor, nós aqui, Senhor, colhemos os frutos desta palavra gloriosa, Pai amado. E vamos aqui semear esta palavra, Pai, essa semente que é a Tua palavra, Senhor, que ela venha falar em cada coração nesta noite. Sim, meu Pai, eu sou grato a Ti, meu Deus, por tudo, e que o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele venha falar em cada coração, Deus. Muito obrigado por tudo, muito obrigado, Senhor, por mais esse vídeo, e que o Senhor toma, Senhor, cada um nas Tuas santas e poderosas mãos, guarda Teu povo, guarda a Tua igreja, guarda os nossos amados queridos ouvintes, e que muitos, meu Senhor, que ainda não aceitaram a Ti, possam aceitar a Ti como único, exclusivo e eterno Salvador. Pai amado, muito obrigado por tudo, Deus. Fica conosco, Senhor, e que o Teu Espírito Santo ele venha achar guarida em cada coração e venha nos usar, Senhor. Nós estamos aqui e apresentando-nos aqui nesta hora, nesse momento. Visita aqueles que estão enfermos, Pai, cura, repreende toda enfermidade, todo mal, toda moléstia, Senhor. Sim, meu eterno maravilhoso Deus, dá vitória, Senhor. Abre a porta dos empregos. Muitos estão desempregados, muitos estão sem esperança, Pai. Oh, Senhor, esse chefe de família que está aí sem esperança, Pai, que está aí talvez desenganado pelos recursos humanos, através, Senhor, de uma enfermidade, que está num hospital. Ah, Pai, visita esta vida, Senhor, transforma, Pai querido, salva, liberta. Sim, meu Pai querido, este chefe de família que esteja no vício da bebida, da droga, do cigarro. Ah, Senhor, Tu és o libertador, Pai, porque Tu morreste, mas Tu ressuscitaste ao terceiro dia, para que nós hoje, Senhor, fôssemos um vencedor em Ti. Oh, meu Senhor da glória, Pai, abençoa cada um, é o que eu Te peço, Pai. Eu Te agradeço desde já e Te entrego a todos nas Tuas santas e poderosas mãos. Obrigado, Deus. Fica conosco, é o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Obrigado, amados queridos irmãos. E aqui quem vos despede é o seu irmão em Cristo, irmão Aguinaldo Monteiro. Até a próxima oportunidade, amados, querendo Deus. E se assim, se Ele não vier, nós estaremos aqui, né, novamente fazendo um outro vídeo concernente à verdadeira palavra de Deus, amado. E se Ele vier, nós estaremos ali na glória com Ele, né? E eu desejo ver você lá também conosco, amados. Amado querido ouvinte, você que ainda não aceitou Jesus, né? Venha aceitar Jesus, venha ter a sua vida transformada em Cristo Jesus, né, amados? Viver o verdadeiro e santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ainda hoje salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Amém? Obrigado, meus amados irmãos, por tudo. Fiquem com Deus e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o Espírito Santo de Deus continue falando em vossos corações. Amém?